Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem lembra quais são os 4 elementos? Água, terra, ar e fogo. Ar, fogo e terra. Então a gente vai falar desses 4 elementos. E o que esses 4 elementos têm a ver, ou eles podem nos ensinar também? Primeiramente, nós vamos confirmar aqui. A gente tem a terra, a gente tem a água, o ar e o fogo. Tudo é composto desses 4 elementos. Mas no lado espiritual, nós temos 4 coisas também essenciais que se ligam muito perto de cada um desses elementos. E o que a gente pode fazer com essa união? Será que a gente precisa desses 4 para viver? Será que a gente precisa desses 4 na nossa vida? Sim. Todos nós precisamos. Então a gente vai olhar o que esses 4 elementos representam de um lado espiritual que é essencial para a nossa vida. Primeiro a gente vai ver o elemento ar. O elemento que, como se diz, a gente se fica sem ele por alguns minutos, nós desencarnamos. O que o ar, A gente pode ter uma brisa suave, a gente pode ter um ventinho confortável lá fora, ou a gente pode também ter um vendaval. A gente pode ter uma tormenta, um tornado, e tudo na vida da gente balança. O que esse ar pode nos trazer? O que esse vendaval pode trazer na nossa vida? Porque às vezes a vida da gente tá tudo certo e cai esse vendaval. Cai esse ar, muda de ser uma coisa passiva para ser uma coisa muito ativa na nossa vida. Nada que nos acontece sem uma grande meta, um grande aprendizado. O que será que esse vendaval vem nos ensinar? O que acontece quando vem um vendaval desse? E a gente tem 2 tipos de árvores. A gente tem uma árvore que vamos colocar um palm tree, um coqueiro. Palm tree seria o coqueiro. E a gente tem uma árvore daquelas frondosas, daquelas grossas, daquelas rígidas, que tem as raizinhas bem fraquinhas, mas elas se aparentam, muito grossas, altas. Qual das duas vai suportar esse vento melhor? O coqueiro. Por que o coqueiro ele consegue suportar o vendaval melhor? Porque ele tem algo. Ele é flexível. Ele é flexível. Ele tem uma flexibilidade que a árvore frondosa e grossa e alta não tem. O coqueiro se coloca um pouquinho a favor desse vento. Às vezes vem um problema na vida da gente e ao invés da gente ir com o problema, a gente quer bater no problema. E começa a intolerância. Então o primeiro que a gente quer falar, o primeiro desses elementos que está ligado muito ao ar, é o da tolerância, da flexibilidade. O que é resiliência? Resilience, em português seria resiliência. Resiliência. É a propriedade de um corpo de recuperar sua forma, após sofrer um choque. Então, às vezes, a vida pode dar a gente uma pressão, mas a gente volta a ser o que sempre foi, como um coqueiro. Ele pode estar lá, vem um vendaval, ele quase se deita, mas quando passa o vento, ele volta à sua forma original. Ele volta tranquilo. Algumas folhas caem. Mas ele tem que ter essa flexibilidade, ele tem que ter essa tolerância. Chico Xavier, uma certa vez, o espírito de Emmanuel estava perto dele e ele foi perguntado: o que é neurose, Chico? O que Emmanuel pode falar sobre neuroses? Ninguém aqui tem neurose, gente? Não. Ninguém tem problema disso, Mas o pessoal de outros lugares deve ter, então a gente passa para eles. Mas aí foi perguntado a ele o que é neurose. E é claro que Emmanuel, ele podia ter falado, nossa, uma maravilha sobre o que é, detalhes, do lado psicológico, mas ele responde muito simples. Ele diz assim: olha, neurose ou é falta de paciência ou é falta de resignação. Aí a gente vai parar. Nossa, Emmanuel vai falar então que é impaciência ou falta de resignação. Quer dizer, a pessoa que não aceita o que está acontecendo com ela, que não é flexível,
que não para e fala, quem sabe eu posso também doar um pouquinho, ajudar o vento e me entregar com esse vento, ver onde isso está me levando e depois as coisas vão voltar, né? Como eram antes. Quando a gente, no Brasil, a gente fala assim, qual é a sua praia? E tem aquela frase, né, que a gente fala assim, qual é a sua praia? Aquela praia mesmo, dizem que até da época dos cariocas, né? Que cada pessoa, cada turminha se juntava para ir para encontrar em uma certa praia, como se diz lá no Rio de Janeiro. Então, ali tem a praia tal, eu encontro lá. Então ficou sendo dividida aquelas praiazinhas, né? De o pessoal hippie, o pessoal que gosta de arte, o pessoal... Então a gente fala, qual é a sua praia, onde que eu me encaixo? O bonito de Jesus é que ele não tinha essa praia. Ele conseguia ficar com todos. Onde será que nós estamos? Será que a gente só tem amigos que concordam com a gente? A minha praia é essa. Eu não abro a mão para estar em outra praia. Eu só tenho amigos assim. Eu não aceito, eu não tenho uma flexibilidade de ouvir pessoas diferentes. Eu não tenho uma flexibilidade de aprender com pessoas diferentes. Isso é na nossa vida. Quando a gente vai ver Jesus, Jesus era a pessoa mais flexível do mundo. Ele sentava com doutores da lei, com prostitutas, sentava com os fariseus, sentava com todos que queriam ouvir a palavra dele, todos ele sentava, as criancinhas, né? Então a gente vai ver onde é na minha vida, qual é a minha praia, onde que eu talvez esteja sendo tão rígido que eu não estou sendo flexível com a vida. Me abrindo um pouquinho mais, deixa esse vendaval passar, porque às vezes, como se diz, às vezes a gente não nota que o ar, a gente precisa dele, a gente precisa desse vendaval, às vezes a gente precisa dos problemas também, e não dizer assim, por que esse problema apareceu na minha vida? Mas dizer assim, para que esse problema apareceu na minha vida? O que esse problema está querendo me dizer? O que esse vendaval na minha vida está tentando me ensinar? Porque se a gente não aprende com esse, vai vir outro. E se a gente não é flexível com as tempestades que vêm na vida da gente, a gente vai cada vez ficar mais neurótico. Porque na verdade, gente, neurótico todo mundo é, né? Mas cada um tem um grau um pouquinho diferente do outro. Tem uns que tem um grau aqui, outro ali. Mas todos nós temos nossos problemas, as nossas coisinhas, né? Vamos colocar assim. Mas onde é que eu estou sendo tão inflexível, tão rígido, que eu não estou me abrindo e sendo esse coqueiro? Onde é que eu estou sendo tão rígido que eu não estou dando uma abertura para alguém me falar alguma coisa? Quando a gente vai ver, vamos lá na segunda, porque vai entrar um do outro. A gente vai no segundo elemento que está exatamente ligado à flexibilidade, à tolerância. A água. A gente vê qual que é a porcentagem de água no nosso corpo. Geralmente é uns 2/3 mais ou menos, né? 70%, criancinha chega a ser até quase 90%. Então a gente tem muita água no nosso corpo. O mundo, o planeta Terra também não é mais ou menos 2/3 também água? A gente até fica pensando, será que é coincidência, né? Porque os habitantes do planeta têm a mesma quantidade de água do que o planeta em si. A água, ela é um ótimo condutor. A gente tendo tanta água no nosso corpo, a gente tem que pensar, parar e pensar, o que será que essa água dentro do meu corpo está recebendo? O que será que ali fora eu estou trazendo e ficando dentro do meu corpo? A gente vai ver que existe, né, vários cientistas que já fizeram, já comprovaram. Quando você ora em cima de uma água, ela pode se limpar só pelo efeito da oração. Quando a gente pega água e a gente pode pegar uma água limpa e a gente fala coisas feias, a gente xinga, a gente fofoca, a gente faz maledicências, essa água, ela se contamina. Então a gente vai ver o que será que eu estou escutando no meu dia a dia. Quais pessoas que me falam as mesmas coisas às vezes
e eu estou ouvindo aquilo. O que será que dentro de mim está ficando? Porque se eu posso purificar uma água suja com uma oração, mas eu também posso sujar uma água com tudo de ruim, e o meu corpo é 2/3 de água, será que, onde é que eu escolho estar? O que eu estou escolhendo escutar? Quais os amigos que eu escolho estar em volta de mim? A gente tem que parar e pensar que é muito maior do que a gente pensa. A água representa muitas das vezes a nossa humildade. A gente olha essa água toda aí, eu gosto muito de ver assim, quando a pessoa fala, sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? Porque ele é humilde o suficiente para se abaixar um pouquinho, para que todas as outras fontes de água cheguem até ele. Olha que bonito. Quando a gente para e fala assim, até o mar, que é o maior, em humildade se abaixa. O nível do mar é mais baixo, né, do que os rios. Na pergunta do Livro dos Espíritos 785, Kardec pergunta, né, qual é o maior obstáculo ao progresso? Os Espíritos respondem que é o orgulho e o egoísmo, mas principalmente o orgulho. Aí a gente fala, mas o orgulho, é bom estar orgulhoso quando o filho ganha isso, quando, né, isso é diferente, gente. O orgulho é quando é meu, quando é eu. Eu tenho que ser primeiro em tudo. A minha voz tem que ser maior do que todas. O meu jeito de pensar é melhor do que o seu jeito de pensar. É aquele orgulho que a gente faz pelo eu. Por algum, como se diz, você vai fazer o que eu quero ou não vai ser feito de jeito nenhum. A gente vai olhar esse orgulho em contradição à água. A água podia ter cor, a água podia ter forma, ela podia ter cheiro, mas ela não tem nada disso. A água se conforma de acordo com o que está acontecendo em volta dela. Se a gente pega uma tigela redonda, a água vai ser o quê? Ela vai se conformar àquela tigela. Ela é humilde o suficiente para adequar a situação. Se a gente aquece a água muito, o que ela faz? Ela evapora. Se a gente coloca ela no frio, além do normal, ela vai virar o quê? Gelo. Então a água é um elemento que, apesar de ser completamente poderoso, ela se adapta às situações. Existe um conto chinês que um homem estava colocando flores num cemitério, tinha uma pessoa que tinha morrido, estava colocando flores ali e viu uma outra pessoa que o costume dela era colocar um potinho de arroz para a pessoa que já tinha falecido. E ele olhou para a pessoa e falou assim, para que você está colocando arroz, né, no túmulo dessa pessoa? Não sabe que ela não pode vir aqui para comer a comida? Aí ela disse, e você acha que o seu pode vir para cheirar as flores? Então, quando a gente acha que só o nosso jeito é o único jeito, que as outras pessoas não têm liberdade de agir como elas também conhecem, é justamente a falta de humildade, é a arrogância que a gente tem às vezes. Então a água vem, e eu acho muito interessante a gente ler um pedacinho aqui da oração da serenidade, que é que todo mundo já conhece essa oração, né? Ela diz assim, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as coisas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando este mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que endireitarás todas as coisas, se eu me render à tua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Então, a gente vai olhar essas três palavras, né? Serenidade, quer dizer humildade, resignação, acreditar na vida, acreditar em Deus. Quando se diz aqui coragem para modificar o que eu posso, a coragem é uma virtude dos humildes.
Às vezes a gente olha assim, nossa, que pessoa corajosa, olha como ela é arrogante. Não, ela não é arrogante, não. A pessoa corajosa é a pessoa humilde, porque ela se coloca depois dos outros que ela está indo fazer algo. A pessoa humilde, ela sempre se coloca depois. A gente vai olhar quem é um herói. O herói é aquele que se deixa para fazer uma coisa, um ato em favor dos outros. E sem importar com a consequência. Ele faz o que tem que ser feito. Quantas vezes nós paramos e ficamos só pensando nas consequências? Se eu for ajudar essa pessoa, se eu fizer isso, isso não vai dar certo, eu vou me estressar, ou eu vou perder dinheiro, eu vou fazer isso. A gente está muito preocupado com as consequências lá e deixa de fazer o ato heróico ser feito. Elas fazem aquilo que precisa naquele momento, porque ela se coloca humildemente. Aí a gente para e fala assim, será que eu estou tendo essa qualidade de fazer o que tem que ser feito, sem importar com a minha aparência, sem importar se lá fora vão falar de mim, se eu não vou ter o crédito? Será que a gente para e pensa e fala assim, eu vou fazer isso porque é bom, porque é a coisa certa a fazer? Quantas vezes a gente fala, não, mas eu vou votar nessa pessoa não pela pressão de todos, é porque ela é a pessoa correta, é a pessoa, pelo menos, mais correta que eu conheço. Ou eu vou fazer isso porque é a coisa certa. A gente, às vezes, escolhe a coisa mais popular. A gente escolhe as ações baseadas no que eu vou ficar bem, né? Ah, se eu ficar amigo dessa pessoa, eu vou me dar bem. Eu vou ser vista como uma pessoa melhor. Então, a gente tem que parar e falar assim, onde é que eu estou sendo corajoso? Porque o corajoso é realmente aquela pessoa, aquela mãe que, opa, meu Deus, eu estou desgastando os meus melhores anos, a minha beleza, o meu corpo, mas em favor do meu filho. O corajoso é aquele homem que vai para o trabalho, 2 empregos, lutando, porque eu quero o melhor para a minha família. Isso é coragem. É mais fácil a gente deixar o filho para lá. É mais fácil a gente, vou trabalhar não. É mais fácil a gente ser covarde do que ter essa coragem que a gente está falando da água. A sabedoria. Os humildes são os mais sábios. Quem aqui já teve aquela vozinha, aquela bisavó, aquelas pessoas simples às vezes, que passavam sabedorias que a gente não encontrava em nenhum livro? Todos nós podemos pensar numa pessoa que já nos passou sabedorias dignas de qualquer catedrático. Os humildes, por que eles são mais sábios? Eu não estou dizendo doutorado, não estou falando em questão de estudo, porque tem pessoas que acham que os inteligentes são só os que estudam. Mas eu estou falando de sabedoria, que é bem diferente do que estudo. São as pessoas, geralmente, humildes. Sócrates já revelava uma frase, que não é dele, mas já revelava. Eu só sei que nada sei. Ele dizia assim. E isso me dá uma vantagem sobre aquelas pessoas que pensam saberem alguma coisa. Então a gente vai parar, né? E Sócrates sabia um pouquinho das coisas, vamos combinar, né? O nosso pai da filosofia. E ele dizia que ele não sabia de nada. Quem aqui não pega um livro ou começa a aprender alguma coisa e vai ver o tanto que não sabe? Aí a gente vai olhar assim, eu posso ser uma pessoa, porque existe as pessoas, aquelas sabe tudo. Alguém aqui já conheceu um sabe tudo? Não importa o assunto, a pessoa sabe. Você vai falar, nossa, minha amiga falou que ela, nossa, ganhou um ticket ali atravessando a rua, um policial, ela já sabe todas as leis do estado, estatuto, e você fala de massa de bolo, a pessoa sabe exatamente a medida de todas as massas, você fala os sabe todos. Geralmente é porque eles sabem uma coisa só. Então eles têm que, né? Já é um fator psicológico. As pessoas que falam que sabem, que sempre sabem tudo, elas sabem uma coisa decorada, geralmente, para poder se mostrar que sabe. Que é justamente o contrário de quem realmente sabe. Porque quem realmente sabe, como Sócrates disse, sabe que não sabe de nada. Porque na hora que a gente abre um livro, gente, de qualquer coisa, a gente vai ver, a gente pode escolher. Já sei tudo, não preciso de ler livros mais. Eu, já vi pessoas falando, eu não preciso ler nada da doutrina espírita, eu já sei tudo da doutrina espírita.
Eu falei, uau, ok, é bom para você. Outras pessoas falam, eu não vou naquele estudo não, fala sempre a mesma coisa. Já sei de tudo ali naquele livro dos médios, já li aquele livro 2 vezes. Nossa, que bom para você. Já sabe tudo do livro dos médios, que bom. Mas aí tem outro tipo de pessoa, aquela que fala, quantas vezes você já estudou o livro dos médios? Não sei, umas 12, 13. Olha, mas não sei de nada. Aí você dá um sorriso diferente. Você fala assim, que legal, uma pessoa igual a mim, que não sabe de nada. Quando a gente pega aquela pessoa sábia, ela sempre vai falar que não sabe muito. Porque a gente começa a ver um pouquinho, o topo do iceberg, de tudo que a gente quer aprender na vida. Então a gente vai olhar essa sabedoria que só os humildes conseguem ter. Jesus mesmo, certa vez, quando foi perguntado, quando foi falado que ele era bom, ele falou o quê? Bom só o meu pai. Agora, gente, se Jesus fala que bom era só o pai dele, a gente tem que parar e falar assim, onde é que eu tenho que exercer essa humildade minha, que às vezes eu me estou achando muito bom, eu estou achando muito sábio, muito corajoso. E às vezes não, às vezes a gente já está numa fase da nossa vida que a gente já começou a ver o quanto a gente tem que aprender, o quanto covarde a gente já foi e a gente já não é mais. A gente já empreita uma situação sem arrogância, com humildade e pelo benefício de todos, né? O que é justiça? Justiça é quando a gente pergunta, isso aqui é bom para mim ou para todo mundo? Isso é justiça. Quando a gente fala assim, eu quero esse candidato, ou eu quero esse amigo, ou eu quero esse parceiro, porque é só bom para mim. Ou vai ser bom para os meus filhos, ou vai ser bom para o meu país inteiro, ou vai ser bom... Porque tudo que a gente quer pra gente, a gente já está indo em contrário com a lei de Deus. Justiça é exatamente isso. Se eu separo do meu esposo ou da minha mulher, isso vai ser bom pra mim, porque eu estou agora na fase de curtir, não quero saber de filho, não quero saber de... Ou vai ser bom para todos. É aí que entra o sacrifício, né? Será que eu tenho mais para aprender? Estou falando que ninguém tem que sacrificar a vida e sacrificar coisas que, né, chega a um ponto que a gente não tem como. Mas a gente tem que parar às vezes e perguntar, né? Será que eu estou fazendo realmente tudo aquilo que eu posso com essa situação? A gente entra nesse elemento água. O elemento fogo, a gente vai ver que o fogo ele é capaz de transformar basicamente qualquer coisa. Os mais duros dos metais se transformam com o fogo. Ele é um elemento que realmente ele pode acabar com tudo para que algo novo nasça. O fogo, a gente pode malear o metal para fazer uma ferramenta de guerra ou de paz. Quem faz somos nós. Às vezes a gente fala assim, para que tanta inteligência? Ou para que tanto isso? Para que tanto... Depende do que você faz com aquilo. Informação. Muita informação é bom? Depende. Depende se a pessoa vai usar essa informação para o bem ou para o mal. Por isso, Jesus já não deixou tudo falado, né? Deixa a moralidade também progredir um pouco antes que eu fale mais. Então a gente vai parar e falar assim, o que na minha vida precisa ser transformado? Qual é esse fogo? Porque às vezes a gente não usa isso, fala assim, nossa, essa pessoa, às vezes quando uma pessoa nova talvez vem no centro e tem aquele entusiasmo, né? A gente fala, nossa, a pessoa tá com fogo danado de fazer isso e tá com aquilo, porque tá com aquela vontade de transformar as coisas. A gente brinca, né, que fala que tem espírita, como é que é? Espírita, muito espírita é engenheiro, né? Que chega num centro espírita, a pessoa chega e já vai vendo tanto de projeto para fazer, não é assim? Já chega e fala, olha, tem projeto assim, tem que tá. Aí você fala assim, nossa, que legal o projeto. Aí ele fala, mas eu não posso fazer não tenho tempo não, só tô dando, né, o projeto. Então, quer dizer, esse fogo que está dentro da gente, a gente está usando ele, a gente está fazendo alguma coisa. A gente vai ver a parábola dos talentos, né? Qual é o talento da gente que a gente não está fazendo nada com ele? Não está transformando nada, nem ninguém na nossa vida. Ou às vezes a gente já está numa situação que a gente está fazendo sim. Se eu tenho o talento da oratória, que eu consigo falar em público, vocês não acham que Deus
também colocou em mim a responsabilidade de usar esse talento para o bem, para a divulgação da palavra dele. E nós? Eu tenho talento. Eu não tenho talento nenhum. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu tenho um talento da culinária, eu tenho um talento de construir. Você pode construir uma casa ou você pode construir uma, né, o que vai ser usado aquela casa. Então, quer dizer, a gente tem que parar, olhar, examinar o nosso interior e falar assim, onde é que está sendo usado esse talento? Onde é que esse fogo está sendo usado? O fogo, quem aqui já, ainda mais aqui nos Estados Unidos, não sei bem se no Brasil eles fazem, talvez, mas tem um fogo controlado. Os bombeiros, às vezes a gente vê os bombeiros provocando a queima da mata, a queima na beira das estradas. E aqui a primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, que coisa estranha, eu vi os bombeiros ali jogando fogo ali, tudo em volta das rodovias e tudo. E aí foi até o meu esposo, falou assim, não, eles fazem isso para prevenir, porque se vem um fogo que não que vem do nada, que acontece, eles não vão saber onde, até a extensão de que aquele fogo pode sair, que pode acabar com tudo. Então eles já vão podar até onde o fogo vai ir. Eles vão queimar a parte em que se vamos colocar, se essa parte aqui pega fogo, não vai para esse lado, porque aqui eles já controlaram e já pegou o fogo naquela parte. Então eles já sabem que o fogo daqui não vai passar para lá num caso de urgência, num caso que realmente aconteça. Então, mas o que tem a ver isso com o lado espiritual? O que tem a ver isso comigo? Às vezes, o fogo é necessário. A gente tem que fazer as coisas já pensando um pouquinho no futuro. A gente tem que fazer as coisas, a gente vai parar e falar assim, onde é que na minha vida que eu estou controlando este fogo? Onde é a resignação. Essa é a palavra da ordem, quando a gente está falando de fogo. Vocês já tentaram apagar um fogo soprando ele? Se for uma velhinha de aniversário, vai funcionar? Funciona. E se esse fogo agora for do tamanho dessa tocha aqui, uma tocha do tamanho do computador? Vai funcionar se eu soprar nele? Não vai funcionar. Funciona quando é pequeno. Quando é pequeno a gente consegue abafar. Mas quando ele cresce, sai do nosso controle. Por isso, quando a gente fala assim, vigiai e orai. Paulo já falava isso. Vamos nos preparar hoje quando as coisas estão indo bem. Porque a gente não quer. A pior hora da gente aprender algo é na hora do pânico. Alguém que consegue aprender alguma coisa na hora do pânico? Não. Então a gente está aqui nessa vida, não é um ensaio. Às vezes a gente fala assim, né? Shakespeare tinha um poema que falava muito disso, que a vida era um ensaio, que depois acaba. Uma versão até muito triste da vida. Mas a vida não é um ensaio, não é um rascunho que a gente... vamos conversar de outro. Às vezes o espírita fala assim, vou deixar para outra vida. Essa eu já estou cansado, não, agora chega. Já fiz muita bondade, já fui muito bonzinho, agora eu vou cair na gandaia mesmo para depois eu continuo. Mas a gente está adiando o inevitável. Se alguém falar com você, olha, tudo que você me deve hoje, cada um aqui, vamos fazer de conta que a gente tem dívida, pessoal, né? Ninguém tem, mas vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta que a gente tem dívida, que a gente deve talvez um mortgage, né? uma hipoteca, ou veja um cartão de crédito. Vamos fazer de conta só, que a gente está devendo alguma coisa, um carro. Aí se eu chego perto de vocês e falo assim, olha, qualquer pessoa chega perto de vocês e fala, olha, se você me der 1/10 do que você deve, eu perdoo a sua dívida. Se você me der ela hoje, aí tá perdoada. A gente aceita ou não? Sei lá, vocês aceitariam ou não? Eu aceito. Certo? Provavelmente sim, né? Se alguém falar assim, ainda mais se a dívida for grande, você tiver o dinheiro no banco, né? E por que a nossa encarnação seria diferente? Às vezes a gente fala assim, mas eu tô sofrendo tanto, não é possível que eu pedi isso. Né? Eu devia, salguei a Santa Ceia, só pode, não é? A gente fala, joguei pedra na cruz, fiz isso, fiz aquilo, mas não. Muitas vezes, por todas as vezes, nós estamos aqui de livre-arbítrio. A gente acredita no livre-arbítrio? Não. Sim.
Porque será que tem talvez não, talvez sim? Ou é sim ou é não. Ou a gente tem livre-arbítrio ou não tem. Então, se a gente está passando pelo que a gente passou, não pode ser vontade de Deus, não é assim? Tem que ser consequência, tem que ser efeito de alguma coisa que a gente criou. Então, se a gente vem, vamos colocar, se a gente está num estado errante, se a gente está no lado espiritual, que a gente tem uma visão muito mais ampla, né? E a gente fala assim, nossa, se eu sofrer um pouquinho mais, se eu, não vou colocar sofrer, mas se eu passar por umas lições assim, né, tratamento, em vez de fazer 12 anos na escola, se eu puder fazer um só, mas eu sei que vai ter prova difícil, eu vou ter que estudar muito mais. Mas, na hora que eu passar desse ano, nossa, eu vou estar adiantado, quer dizer, a gente topa ou não topa? Então, se a gente está do lado espiritual, é exatamente o que a gente faz. Aquelas pessoas que estão passando dificuldades maiores aqui, pode apostar. Você escolheu pagar essa dívida com mais, como se diz, em vez de você pagar ela com juros e correções monetárias por muitos anos, você escolheu uma vida. Você falou, não, deixa em uma, eu vou fazer o máximo que eu puder. Aí a gente chega aqui nesse planeta e começa a reclamar. Ah, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Mas você escolheu, não é? Pagar 1/10, esse é o seu pagamento. 1/10 de encarnações que você teria, você está resolvendo tudo em uma. Então a gente até fica aliviado, fala assim, ai que bom, que bom. Então a gente tem que parar e olhar essa resignação. A gente tem que exercer o que? A tolerância e a humildade. Se eu estou numa condição hoje de qualquer problema, e eu tenho tolerância, lembra do ar, daquele vendaval? Se eu for mais flexível, se eu for uma pessoa um pouquinho mais calma, tudo vai dar tudo a seu tempo. Deixa eu parar de ser tão deixa eu parar de ser tão ferro e fogo. Porque tem pessoa que, né, hoje a gente estava conversando com um amigo, é preto ou branco. Não tem. Certa vez alguém falou comigo, falou assim, Débora, eu acho que as coisas têm que ser preto ou branco. Eu falei assim, no meu mundo tem amarelo, laranjado, azul, verde, né? Então fica mais fácil. Aí a gente volta lá naquela historinha que eu estava falando, de qual é a sua praia. Não é legal a gente chegar em qualquer praia e se dar bem com a pessoa ali? Ah, eu tenho amigos ali daquela religião, eu tenho amigos velhos, amigos jovens, amigos... É tão legal a gente se dar bem com todos. Mas para isso a gente tem que ser humilde. Se a gente for arrogante, se a gente achar que só a nossa maneira está certa, a gente vai começar a ser uma pessoa muito isolada. Porque ninguém quer um amigo que sabe tudo. Vamos combinar. E todos nós, gente, temos algum. Ou já conhecemos um. Ou se não conheceu é porque você é. Aí... Não, eu conheço um monte então. Então a gente tem que parar e olhar e falar, será que essa pessoa é agradável ficar perto dela? Porque eu penso assim, às vezes a gente tem que parar e fazer de conta que tem um Big Brother na nossa casa. Tem uma câmerazinha que fica com a gente o tempo inteiro. Aí vai seguir a gente por um mês. E depois de um mês vai passar lá numa telinha para você sentar e observar você mesmo. Como é que você é hoje? Se esse Big Brother passava assim nos últimos 6 meses, como você tem se comportado? Você queria ser amigo de você mesmo? Você queria viver na casa com aquela pessoa? Aí a gente para e fala, nossa, eu tô sendo chato demais. Realmente, se tiver um Big Brother aqui e me ver desse jeito, eu tô muito rabugenta. Nossa, aí a gente vai se avaliar, né? A gente vai olhar e falar assim, nossa, eu não queria ser amiga dessa pessoa não, olha lá, toda hora tá de mau humor, toda hora tá... Conheça a ti mesmo. É isso aí que a gente vem aprender nessa vida também. Falar assim, deixa eu me conhecer, deixa eu me examinar e ver se realmente eu tô sendo, né, esse último biscoito do pacote aí. Porque eu também tenho muito que aprender, eu tenho que exercitar a humildade. E às vezes a gente tem que ver isso no outro também. Falar, essa pessoa também, ela tá, como se diz, ela tá fazendo o melhor que ela pode. Mas deixa eu ter um pouquinho mais de tolerância. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem as suas dores. É fantástico isso, não é? Se a gente olhar pra janela aqui e olhar as 3 próximas pessoas que passar na rua, a gente pode julgar elas rapidinho, não pode? Pelo andado a gente julga, não julga? A gente às vezes fala, lá, aquela pessoa lá toda com pressa, nem prestando atenção... A gente não sabe para onde que ela está indo. A gente não sabe de onde que ela chegou. A gente já vai julgando o que? A atitude dela, né? Ah lá, ela tá, olha a pessoa desastrada, caminhando, nem prestando atenção. A gente é muito rápido de julgar as pessoas, às vezes.
A gente não tem a flexibilidade, a tolerância de saber, opa, quem sabe ela está passando por isso e por isso que ela está caminhando assim. Às vezes a gente julga pela cor da pele dela, pela orientação sexual dela, a gente julga falando, olha lá, é assim porque quer, olha lá, tá fazendo isso, mas olha a cor da pele dela, olha lá. Quer dizer, a gente não tem a flexibilidade de chegar para trás e falar, será que essa pessoa está passando por algo? Será que essa pessoa... Todo mundo tem a sua história. Ninguém aqui tem uma história igual a outra. Isso é fantástico. Chico falava, esquece o passado, né? Não, a gente não pode voltar e fazer uma nova história, né? A gente pode começar hoje e fazer um novo fim. Então é muito bonito isso. É muito bonito a gente parar e falar assim, deixa eu exercer essa tolerância, deixa eu ser mais flexível, deixa eu ser como o ar, como a água. Certa vez, perguntaram a ele, Bruce, como é que você consegue lutar com esses grandes, né? Porque ele era pequenininho, não é? Assim, um estatuto pequeno. E perguntaram como que você, assim, consegue esses brutamontes e você coloca eles ali no chão. E ele falou assim, é porque eu sei ser água. Como assim você sabe ser água? Vocês já viram que a água, ela se contorna por todas as coisas que vêm atacá-la. Ela usa o outro como seu próprio obstáculo. Ela adapta a situação. Então eles falaram, é isso que você faz? Ele falou, sim, eu espero o momento certo para que a força dele vá contra ele mesmo. Eu sou água, eu me fluo em volta. Eu não bato de frente porque eu sei que a minha força é menor do que a dele. Então, a flexibilidade que ele estava falando, isso que o Espiritismo vem nos ensinar. Vamos ser mais flexíveis, mais humildes. Se a gente começa a bater de frente com tudo, a gente vai se tornar uma pessoa muito isolada, muito intolerante, muito chata. Vamos parar e falar assim, o que a gente está aqui para fazer? Para progredir. Eu só vou progredir com aquelas pessoas que geralmente estão ali para me testar, para me passar do teste, depois vem gente mais difícil, não é assim? Quando a gente passa num teste, o outro vai ser mais fácil ou mais difícil? Mais difícil, porque você já aprendeu um tanto. Então a gente chega na vida e a gente fala, meu Deus, não melhora nada, tudo cada vez é um teste mais difícil que o outro. É porque é para ser assim mesmo. Agora, como você vai enfrentar o teste, aí é com você. Você pode sentar e estar bem preparado para o teste, ele não vai ser mais difícil. Então, como você se prepara, né, para esse teste da vida? Exercendo essa tolerância, essa humildade, essa resignação de saber até onde eu posso ir. Aceitar o que não pode mudar. A oração da serenidade que a gente falou antes. Aceitar, se eu posso mudar essa situação, eu vou fazer algo. Se eu não posso, eu tenho que resignar e aprender com ela. A última, a gente vai ver que é a terra. A terra pode representar o quê? A fé. Quem aqui já viu alguma plantinha nascer de uma terra que às vezes a gente ia falar nunca vai nascer nada dessa terra? Com certeza existe. Em Lucas, conta-se que certa vez Jesus estava num barco junto com seus discípulos e começou a ter uma tempestade, uma grande tempestade. E o barco balançava de um lado, balançava do outro, e Jesus estava dormindo. Jesus dormindo na maior serenidade. E os discípulos começam a ficar incomodados com aquilo. Né? Jesus dormindo, e eles vendo aquela tempestade toda, e o barco para lá, para cá, e eles acordam Jesus. Eu fico pensando, gente, já pensou ter essa responsabilidade de acordar Jesus? Ele já ficava o dia inteiro trabalhando, dia e noite, gente chegando perto, só gente cheio de problemas, estropiado, gente com saúde, pedindo. Jesus, nunca ninguém chegava, Jesus, tô aqui, vem aqui, eu quero te ajudar muito, posso te ajudar? Não, geralmente era, né, tô precisando, me ajuda. Até hoje, né, assim, quando a gente tem um problema, a gente chama quem, né? Jesus. Então, ele está dormindo, e os discípulos chegam lá, Jesus, acorda, e eles estavam... E Jesus acorda, ele levanta e ele acalma a tempestade. Ele simplesmente conversa com o universo, vamos colocar assim, né? E a tempestade passa. Depois que a tempestade passa, ele olha para os discípulos e diz assim,
onde está a sua fé? Onde é que está a sua fé? Os discípulos, no livro, eu acho que a gente até tem, no Caminho, Verdade e Vida, na lição 40, ela fala sobre a fé. E nisso Emmanuel já fala assim, engraçado, que os discípulos que tinham mais, que eram os mais fortes, foram os que mais cambalearam. Então a gente vai parar e falar assim, meu Deus, será que na minha vida o peso está tão grande, né? Porque ele não dá fardo maior do que a gente aguentar. Mas será que o meu fardo está tão grande que eu vou desistir? Desistir, a gente volta lá para aquela parte da coragem. É mais fácil desistir ou é mais fácil andar? Vamos acabar esse teste logo e vamos passar para frente? Ou é mais fácil ficar repetindo ano todo ano? A gente foge, às vezes, do nosso compromisso, porque é mais fácil. Quem tem aqui, né, o compromisso da mediunidade, né? Às vezes a pessoa tem a mediunidade, ela não é um dom, não. Ninguém precisa se glorificar e falar, nossa, eu tenho mediunidade, eu sou melhor que todo mundo. Não. Se você tem a mediunidade é porque você é um canal que pode ser usado muito para o bem. E se você simplesmente joga ela do lado, você está completamente anulando seu compromisso. Você está fugindo dele. Mas eu sempre fui muito bom assim de aprender, eu leio e tenho uma facilidade muito grande. Mas e daí? O que você faz com essa sabedoria? Você passa para alguém? Não, eu fico só aprendendo, só lendo. É bonito ler, mas você ensina alguém que talvez não, né? Então a gente tem um compromisso, todos nós temos o nosso compromisso. Uma pessoa que canta, uma pessoa que tem a sabedoria de um instrumento musical. Já imaginou que desperdício esse, se a gente não pode escutar a música que ele produz? Então todos nós, a gente tem que olhar e falar assim, né? Onde é que eu estou deixando esse compromisso? Eu tenho que ter fé que eu vim aqui com algum compromisso para trabalhar esse compromisso. Eu tenho que ter fé que na hora que dá tudo errado, Jesus vai estar do meu lado. Na hora que parece estar tudo errado, porque a gente só é testado nos momentos difíceis. Quem aqui, quando está tudo bem, geralmente quem é que lembra de Jesus, né? Quando está tudo bem? Tomara que sim, mas muitos de nós não lembramos dele quando está tudo bem. Quando alguma coisa acontece, corre para o centro espírita. Tratamento espiritual pode me dar 2 dosagens. Tem gente que faz de manhã, de sábado, de domingo também, não é assim? Na hora que acontece, porque a gente espera chegar na emergência. E na vida é assim. Às vezes, a gente espera chegar no estado de emergência para a gente fazer alguma coisa. A gente tem uma dor, incomoda, mas a gente vai deixando. Né? Assim, não, tem que trabalhar. Mas tá doendo, tem que trabalhar. Mas tá doendo. Já foi no médico? Não. Mas aquele dia você tava off, né? Você não tava trabalhando. Por que você não foi? Não, aquele dia tinha festa lá na casa de não sei quem. Mas você tem que olhar o seu... Aí na hora que dá uma hérnia, que o negócio estoura, aí o quê? Vai lá pra emergência, fazer cirurgia de última hora, agora tem que ficar de molho 6 semanas. Nós vivemos sempre esperando a emergência. Se a gente parar e falar, não vamos esperar que a emergência nossa seja a morte. É como um ataque de coração. Vocês sabiam que a maioria dos ataques de coração, o primeiro sintoma é o ataque de coração? Quer dizer, a gente para e fala assim, ixi, agora pegou pesado. Quer dizer, se eu sofro de coração, geralmente eu não sei que eu tô sofrendo. E o primeiro sintoma já vai ser a morte. Olha lá, não nem parece justo, né? Que aí a gente fala assim, mas se eu soubesse que eu tinha problema de coração, eu ia me tratar. Então comporte-se como se você já tivesse um problema de coração. Que aí não tem risco, certo? Então se a gente sabe que o nosso futuro vai depender do que a gente faz hoje, por que a gente aposta tanto nessa sorte e não faz nada hoje? Né? Então vamos parar e não esperar ser esse caso de emergência. Às vezes um relacionamento chega a um estágio de emergência, chega um e fala pro outro, quero o divórcio. Um deles fala, que isso? Não estava esperando, de onde que veio isso? A gente às vezes conhece um casal que já foi assim. Um chega e pede divórcio, fala assim, mas de onde você está vindo? Mas isso já tem ó, eu já estou te falando isso a ó. Mas agora virou estado de emergência. Se a gente parar na nossa vida e falar, deixa eu ver o que está caminhando para ser uma emergência, antes de ser a emergência. Né? Deixa eu trabalhar essa fé, mas não no momento que está tudo bom.
Deixa eu andar com essa fé diariamente. Deixa eu fazer algo. A fé tem que ser ativa. Não adianta a gente falar que tem fé e não fazer nada. E tem gente que vai falar, ah, mas eu não tenho tanta fé assim. Não tem problema. Tem gente que fala assim, nossa, fulano tem tanta fé, eu queria ser igual a ele. Um dia você vai chegar, tá lá. De duas, uma. Ou era um espírito muito mais velho do que você, essa pessoa que tem tanto mais fé do que você, então quer dizer, é justo, né, que ela tenha até mais fé, que ela, se ela tem, vamos colocar lá 1000 anos a mais que você, ela teve mais chance de exercitar essa fé dela. Ou então ela fez melhores escolhas que você. Então também vai ser mais justo que ela tenha mais fé. Ela escolheu os caminhos para ela desenvolver essa fé. Então a gente não precisa ser não precisa ser invejoso do outro que tem fé. O que tem que fazer é trabalhar a sua fé, um pouquinho a pouquinho, trabalhar essa fé diariamente. Confiar que esse vendaval vem, mas ele também vai. Alguém aqui conhece alguma catástrofe aí da natureza que nunca parou? Todas já passaram. A gente vê no repórter hoje, todo mundo diz, meu Deus, agora o climate como é que é? Agora está esquentando tudo, não é? Então agora tem o climate change, agora isso, agora aquilo. Gente, o mundo sempre mudou. O mundo sempre teve os seus ciclos. Ele não vai parar. O que eu posso fazer? Eu vou fazer a minha parte, sim. Mas eu não preciso de desesperar. Tá? E se acontecer esse apocalipse? O máximo que vai acontecer, a gente desencarna. E aí? E daí? A gente vai desencarnar ou não vai? Agora, se vai ser durante um apocalipse ou não, vai fazer muita diferença. Então não se preocupe com as coisas, não traga tanto problema para o hoje, né? A gente tem que exercitar um pouquinho mais dessa fé. E agora, para encerrar, eu só gostaria de falar um elemento essencial, que a gente estudou os 4. Mas tem um que todos nós temos que ter na nossa vida. O elemento do amor. A gente pode ter resiliência, pode ter aquela humildade, pode ter resignação, pode ter fé, pode ter coragem, pode ter tudo aquilo. Mas se a gente não faz, se a nossa gasolina, se o nosso combustível não for o amor, se não for pro bem, de nada disso adianta. Eu posso ser a pessoa mais humilde do mundo, mas se eu não fizer com amor o que eu tenho que fazer, de nada vai adiantar. Quando a gente para um pouquinho e fala assim, ah, tem pessoas que são tão sábias, elas insistem tanto, né, nas coisas de você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas se você não fizer com amor, gente, a gente vai ser os sábios mais sem amor do mundo. Ou também, se a gente só exercer a moralidade e não tem nenhuma sabedoria, a gente vai ser aquela candeia debaixo do alqueire. A gente vai ter toda a sabedoria do que fazer, a gente vai ter, como se diz, todo o amor, mas não sabe como transbordar aquele amor, não vai saber como fazer, o que fazer com aquele amor. Eu gostaria de só acabar com 2 ensinamentos. Primeiro, que a gente tem que lembrar que tudo é amor, até o ódio. Chico já falava, né? André Luiz falava, o ódio, o qual julga ser a antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Então, a gente tem que parar e falar assim, tudo é amor. Até o ódio um dia foi amor. Quem aqui fica com raiva de alguém que não gostou? A gente primeiro tem que gostar para depois ficar com raiva. A gente não vai ficar com raiva de alguém que a gente nunca viu? Não, fica com raiva, mas não vai odiar. Você não vai carregar aquilo pro resto da vida. Você só vai carregar aquilo porque se você já amou. Aí você vai se sentir talvez traído, você vai se sentir tudo aquilo, mas você amou. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente deixar as bobagens de lado, se a gente deixar as maledicências, se deixar as fofocas, se deixar os atritos e a gente realmente falar como espíritas, eu vou em primeiro lugar amar. No questions. Nenhuma pergunta sobre isso. Eu vou amar. Depois
eu vou instruir para fazer o que eu posso fazer de melhor na vida do outro. Aí sim nós estamos sendo espíritas. Se a gente não ter os dois lados, de amar e estudar, a gente vai ser, como se diz, como diz então o apóstolo Paulo. Ele diz até assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E por aí vai o poema. Mas a gente pode parar e pensar nesse quinto elemento, então, como hoje, para ele ser essencial também na nossa vida. A gente tem que parar, avaliar a nossa vida e falar o que é essencial para mim viver uma vida do bem, uma vida feliz. Vamos todos refletir durante essa semana. Será que eu preciso trabalhar um pouquinho mais a minha humildade? Eu preciso trabalhar um pouquinho a minha fé? Eu preciso trabalhar um pouquinho mais a minha tolerância? Ou será que eu preciso trabalhar um pouquinho mais a minha resignação? Que esses 4 representam aqueles elementos que a gente falou. Eu agradeço a todos pela paciência e que todos tenham uma boa semana.